Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma aula sobre impostos federais e na aula de hoje nós vamos tratar sobre o imposto sobre importação e o imposto sobre exportação. Começando pelo imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. É um imposto da União, imposto sobre a importação, cujo nome em iuris eu acabei de dizer, imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. Tem previsão constitucional no artigo 153, inciso 1, no qual está prescrito que compete à União instituir imposto sobre a importação de produtos estrangeiros e previsão no CTN nos artigos 19, 20, 21 e 22 do Código Tributário Nacional. Como eu disse, é de competência da União, logo o sujeito ativo é a União. Esse imposto tem uma relação muito forte, uma relação intrínseca com o exercício pleno da soberania, pois ele tem essa função, né, eminentemente extrafiscal, de regular mesmo a entrada de produtos estrangeiros no país, a entrada de produto importado no nosso território, regulando assim o mercado internacional e nossa balança comercial. Por esse motivo, a sua função é eminentemente extrafiscal. Como sujeito passivo, conforme artigo 22 do CTN e artigo 31 do Decreto-Lei 37 de 66, ele tem como sujeito passivo o importador, ou quem a lei a ele equiparar. Então, o importador é aquele que importar, né, esse produto do estrangeiro, mas também o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Então, produtos apreendidos ou abandonados nas aduanas, né, nas repartições das fronteiras, aquele que arrematar esse produto apreendido ou abandonado será também sujeito passivo do imposto de importação. Destinatário de remessa postal internacional, indicado pelo respectivo remetente. Toda vez que alguém então receber uma remessa postal internacional com um produto, aquele que foi indicado pelo remetente como destinatário será obrigado a recolher aí imposto de importação. E o adquirente de mercadoria entrepostos aduaneiros. Entrepostos aduaneiros são locais em que ficam aí produtos, né, como, entre aspas, estoque aí nas aduanas, e quem adquirir os produtos nessa situação será também sujeito passivo do imposto de importação. Tudo bem? A hipótese de incidência é a importação, né? Então, incide o imposto sempre que houver permanência definitiva do bem no território nacional. Então, é considerado importação para fins desse imposto a permanência definitiva do bem no território nacional. Logo, esse bem ele tem como destinação o consumo interno, de modo que se houver aí mero trânsito, né, esses produtos estiverem passando pelo território nacional, mas a destinação é um outro país, nesse caso não há incidência do imposto de importação. Poderia ser considerada a entrada real ou ficta do produto estrangeiro no território nacional como sendo o momento de ocorrência dessa incidência, né? A nossa legislação optou por uma ficção jurídica. Entende-se aí o momento da ocorrência da hipótese de incidência, o início do despacho aduaneiro, que se trata da apresentação ou registro da declaração de importação perante a autoridade aduaneira, a Receita Federal do Brasil. Então, optou-se por essa ficção jurídica, considera-se aí o momento de ocorrência, né, o momento da ocorrência desse fato gerador, o início do despacho aduaneiro, que consiste na apresentação ou registro da declaração de importação. A base de cálculo desse imposto pode ser a quantidade de mercadoria
expressa em unidades de medida utilizadas pelo ordenamento, como Tarifa Aduaneira do Brasil, TAB, a sigla, por exemplo, em metros, em peso, em alguma unidade de medida oficial, e aí a alíquota nessa situação será uma alíquota que prevê importância fixa. Então, por exemplo, se tiver aí a base de cálculo for em toneladas, 1.000 toneladas de ferro, a alíquota de tantos reais para 1.000 toneladas de ferro, por exemplo. Então tem essa possibilidade, né? A base de cálculo ser expressa em quantidade da mercadoria, tendo uma alíquota fixa em valor de real por essa quantidade. Ou então, a segunda opção, expressão monetária de produto importado, então o valor aduaneiro do produto importado já expressa em moeda nacional, e nesse caso a alíquota ela vai ser ad valorem, que é aquela alíquota que a gente está mais acostumada, que é um percentual sobre o valor do produto. Sobre as alíquotas, então, como eu disse, a alíquota pode ser específica, um valor fixo em dinheiro que incide sobre uma unidade de medida, vamos supor R$50 por metro, R$1.000 por tonelada, ou a alíquota ad valorem quando for um percentual sobre o valor da operação, 15% sobre R$10.000, 10% sobre R$1.000 e assim por diante. Nós temos, é importante ressaltar, que o Brasil, uma vez que é um país pertencente ao Mercosul, nós temos a chamada tarifa externa comum, que nada mais é do que a unificação de alíquotas para o imposto de importação sobre produtos provenientes de países não pertencentes ao Mercosul. Então, a tarifa externa comum, ela tem pela lógica dela, todas as importações de países que não pertencem ao Mercosul teriam que ter a mesma alíquota aplicada em todos os países membros do Mercosul. Então, Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina utilizariam as mesmas alíquotas para imposto de importação para produtos provenientes de países que não pertencessem a esse bloco. Apesar de existir essa tarifa externa comum, ela possui várias e várias flexibilizações, várias exceções, que acaba que ela não é completa, ela não é uma unificação real hoje em dia, né? Bom, além disso, o imposto de importação, ele é uma exceção ao princípio da legalidade, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Ele é uma exceção, então, a todos esses princípios, pela sua característica, sua forte característica extrafiscal. Ele pode ter, então, a sua alíquota alterada por decreto, não precisa da lei em sentido estrito. Além disso, uma alteração da alíquota que ocorre hoje tem aplicação imediata, não deve aguardar aí o lapso temporal do exercício seguinte, que seria necessário caso ele respeitasse o princípio da anterioridade anual, nem também precisa aguardar aí o lapso temporal de 90 dias, caso ele respeitasse aí a anterioridade nonagesimal. Outro ponto importante de se falar, que nós temos a Zona Franca de Manaus, que ela foi criada pelo Decreto-Lei 288 de 97, é uma área de livre comércio de importação e exportação com incentivos fiscais, então nessa área existe aí vários incentivos fiscais para a importação, e através da Emenda Constitucional 83 de 2014, houve uma alteração no artigo 92A da ADCT e essa Zona Franca de Manaus teve o seu prazo prorrogado até o ano de 2073. O próximo ponto agora que eu vou tratar com vocês é o imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Imposto sobre a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Aguardem aí o próximo vídeo.